Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam todos bem-vindos a mais um Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 2º Nef 18 e 19. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler as Escrituras, ler os capítulos 18 e 19 de 2º Nef, e dessa forma convidar o Espírito, através da oração, através do seu estudo, sua leitura pessoal, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento da Palavra do Senhor. Esses capítulos 18 e 19, então Nef continua falando, ensinando as palavras de Isaías. Tá? No capítulo 18, Isaías então fala sobre Salvador Jesus Cristo, tá? Será como uma pedra de tropeço. Ele diz o seguinte, santificai o Senhor dos Exércitos, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. E Ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Tá. Ele está falando sobre Cristo, que Cristo viria e seria um dentre os judeus, e todo aquele que não se convertesse, a ele, seria uma pedra, teria ele como uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, Então um de seus descendentes, um dos descendentes de Davi, seria o Cristo, Então, nesse sentido que seria uma rocha de escândalo, para quem não se convertesse, Para quem não acredita em Cristo, ele é uma pedra de tropeço. Tá? Continua sendo até hoje. Pedra de tropeço, rocha de escândalo. No 19 ele fala sobre os necromantes. E quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não deve um povo consultar o seu Deus para que os vivos ouçam os mortos? Então, eu acredito que ele esteja falando necromantes, quer dizer aquelas pessoas que consultam os mortos. São tipo pessoas que procuram conselhos com os mortos. Pode ser resumido dessa forma. E os adivinhos, são as pessoas que querem fazer revelação para outras pessoas, como adivinhação, que não tem autoridade, mas fazem só por adivinhação. Dessa forma elas vendem ilusão às pessoas, e ganham dinheiro, tiram dinheiro das pessoas. Não só dinheiro, mas outras coisas também, E aqui diz para que os vivos ouçam os mortos, Não deve um povo consultar o seu Deus para que os vivos ouçam os mortos? Tá? Quer dizer que nós devemos consultar o Deus vivo, para que possamos ouvir os mortos, tá?
esse capítulo 19, capítulo 18, então ele fala sobre isso. E o capítulo 19, ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Ele fala nos versículos 6 e 7, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. O aumento de governo e paz sobre o trono de Davi e sobre seu reino não terá fim, para organizá-lo e estabelecê-lo com juízo e com justiça, de agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tá? Então ele está falando que iria nascer Jesus Cristo, né? Falou do nome dele, como seria conhecido, e que o seu governo, né, seria para sempre, de agora para sempre, com juízo e com justiça, de agora para sempre. Né? Então o governo de Jesus Cristo nunca vai terminar. Né? Então nós precisamos nos converter. Né? Quem ainda não se converteu, precisa se converter. E eu posso afirmar mais, como nós aprendemos nas aulas da igreja, né? Nós aprendemos sempre isso, com as palavras dos profetas modernos também, que a nossa conversão, ela também é um processo contínuo, né? Todos os dias nós precisamos nos converter, né? Todos os dias nós precisamos lutar contra, sobrepujar o homem natural, sobrepujar as tentações, né? Todos os dias nós precisamos fazer essa conversão, né, que tanto nós ouvimos nas Escrituras. Né? Então, quando a gente fala a conversão, não é só eu me batizei, fiz os convênios e eu sou converso, né? A conversão, ela precisa ser mais do que isso. Claro que é essencial fazer os convênios, né? É indispensável. Mas a nossa conversão precisa ser diária, né? Precisa ser o tempo todo. Né? Diante das tentações, diante das provações, nós precisamos sempre nos converter. São várias conversões que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quando as pessoas elas são tentadas a entrar em desespero, né? Elas precisam sobrepujar isso, né? Se voltar a Cristo. Isso é uma conversão também, né? Quando uma pessoa é tentada a fazer uma coisa errada, né? Ou por diversão, por curiosidade, né? Mas ela resolve dizer não, e ela resolve que ela vai sobrepujar isso, né? Superar, ser maior do que isso, né? Ali ela está fazendo uma conversão, né? Então são pequenas conversões que a gente faz durante o nosso dia a dia, tá? E dessa forma, quem não faz isso, quem não se converte, acontece a mesma coisa que aconteceu com os judeus, né? Que ele citou no versículo 14, e ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel. Tá? De laço e rede aos moradores de Jerusalém. Então assim que vai ser, que é para uma pessoa que não quer se converter, né? Uma pessoa que não se converte a Jesus Cristo, né? Ele acaba sendo uma pedra de tropeço em sua vida. Então que nós possamos ter como, aqui, bem como diz o versículo 13, né? Segundo Nef 18, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro, né? Então, diante de uma tentação, diante de uma provação, né, que o nosso temor seja
Aqui eu acredito que seja nesse sentido, né? Nosso temor, o nosso assombro deve ser o Senhor dos Exércitos, né? Quer dizer, diante de todo o amor, de todo temor, né? Não amor, diante do temor das nossas provações do nosso cotidiano, diante do assombro, pode ser doença, né? Até que que o nosso temor do Senhor dos Exércitos seja maior, quer dizer, o nosso sentimento em relação a Ele, né, as nossas orações, né, elas sejam maiores do que o nosso temor, né, uma hora ou outra, né, as pessoas elas passam por temores, por assombros até, né, a gente não sabe, né, o momento que isso vai acontecer. E a pessoa, isso serve para cada um, né? Mesmo que não esteja passando agora, no momento, né? Mas pode ser para ajudar uma pessoa, pode ser para se preparar, né? E quando chegar o momento de ter esse assombro, né? Esse temor, esse assombro, né? Que o sentimento, né? Que seja maior em relação a Cristo do que em relação à situação atual, né? Às vezes é um pouquinho difícil de explicar, porque as palavras de Isaías, né, elas podem às vezes ser um pouco confusas, né, mas a gente pensando um pouquinho, né, isso aí, eles estavam aqui, Isaías estava falando até sobre guerras, né, inclusive esse pode ser um temor, pode ser um assombro que uma pessoa esteja passando, né, ou uma pessoa, uma nação, né, pode ser um temor coletivo, né, não só individual também, né, mas que o nosso temor, né, o sentimento em relação a Jesus Cristo, né, ele seja maior. E para que isso aconteça, né, nós precisamos ser fiéis, né, ser perseverantes nos convênios, né, procurar sempre nos esforçar, né, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né, para procurar o nosso líder, né, para nos aconselhar, para orar ao Pai Celestial, né, assim que nós nos preparamos, né, para essas situações difíceis, tá? E que nós tenhamos todos esperança, né, que não desistamos mesmo em situações difíceis, né, tenhamos sempre esperança em Jesus Cristo que nasceu, né, e que governa sobre a terra, tá? Nós possamos nos voltar a Ele, a chegar-nos a Cristo, né? E não as provações, as tentações, né? Que a nossa ligação, né, com Cristo seja maior do que os temores, do que as provações, tá certo? Então são basicamente essas as principais mensagens, né, desses 2 capítulos, né? Possamos nós pensar de que forma nós podemos nos achegar mais a Cristo, né? Chegar mais perto de Cristo nesse dia, né? De que forma que eu posso ouvir melhor Ele, né, nesse dia, o que eu posso fazer hoje para ouvir melhor Jesus Cristo, né? Mais que minha ligação com Ele seja mais forte do que as provações, certo? Então, essas breves ponderações, compartilhe com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, aconselho cada um a ler, ponderar, orar
e praticar, né, com essa leitura, com essa oração individual, vocês vão ter muitas outras revelações pessoais, né, muitos outros sentimentos em relação à sua vida, certo? E vai dar tudo certo. E então eu encerro em nome de Jesus Cristo, amém, certo? Desejo um bom dia, desejo um dia muito iluminado com a luz de Cristo. E nos encontramos então quarta-feira, 5 para 6 da manhã, certo? Um abraço e um bom dia, um bom domingo a todos.